Fala, massa atleticana! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro para vocês. E não tem outro assunto a não ser a chegada de Cuca, rapaziada. A gente vem trazendo para vocês um corte aí dos donos da bola, falando muito sobre o anúncio de ontem, né? O Galo concretizando a chegada de Cuca para 2025. Rapaziada, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Eu te peço aí, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal. Se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Do Cuca! Grande novidade. Posso falar isso, novidade? Se é que você me entende, né? Uma novidade aí, tá? Agora, treinador do Atlético pela... Jeves estava tentando me ajudar ali pela quarta vez, Jeves. É isso, Jeves? Pela quarta vez. Criatividade, assim, ó, explodindo no Atlético. Então, vamos acompanhar aí uma reportagem sobre esse retorno do grande Cuca. Ele está de volta para a sua quarta passagem. Alô, massa! Tô chegando. Feliz demais em poder estar junto novamente. Feliz 2025 para todos nós. Um abraço. Cuca chegou ao Galo pela primeira vez em 2011. A temporada seguinte, ao lado do bruxo Ronaldinho Gaúcho, terminou com a segunda posição do Campeonato Brasileiro. Disse que ficou no retrovisor com a libertação da massa na conquista da Libertadores diante do Olímpia. A gente tem que ter fé no que faz, e essa fé... Agora acabou. Saiu no fim da temporada no Mundial de Clubes para dirigir o Shandong Luneng, da China. Voltou ao Atlético só em março de 2021 para comandar mais um ano histórico. Campeão do estadual. Levantou o troféu da Copa do Brasil e tirou o Galo de uma fila de 50 anos na espera do Campeonato Brasileiro. Uma trajetória histórica que terminou com mais uma despedida do técnico. Cuca ainda retornaria para o Atlético em meados de 2022, para um ano um pouquinho mais melancólico. Terminou na 7ª posição do Campeonato Brasileiro e também saiu da equipe no final da temporada. De lá para cá, comandou o Corinthians por apenas 2 partidas e o Atlético Paranaense durante pouco mais de 3 meses. Mas tem um outro assunto que acompanha o treinador nas últimas temporadas. Em 1987, Cuca e outros 3 jogadores do Grêmio foram presos em Berna, na Suíça, suspeitos de terem tido relações sexuais com uma jovem de 13 anos. Sou totalmente inocente, eu não fiz nada. Meu erro foi não ter me defendido. Primeiro eu não tinha dinheiro para me defender. Segundo, eu nem soube que tinha sido julgado, nem soube. Em 2023, Cuca pediu a reabertura, mas como o crime estava prescrito, o processo foi encerrado. A reapresentação no Atlético será no dia 8 de janeiro. Em meio a um passado com glórias e também com alguns fantasmas, Cuca dá início à sua nova caminhada com o Atlético. Olá, deixa eu apresentar a turma hoje aqui que está com a gente. Clarinha, mais uma vez, muito obrigado. Sempre bom, viu? Jeves, quanto tempo não te vejo? Muito prazer em revê-lo. Tá vendo? Meti um... Esse é quem, Valor? Esse que eu cantei agora. Tiagão, beleza? Talismã, né? Talismã, é. Salvo engano, é do Sullivan e Massadas essa música. E a gente falou de música, né? Eu falei, tem a Eiaça. É nesse vai e vem que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Essa é do Cuca. Essa é a do Cuca, né? O Cuca de volta ao Atlético. Bem, eu vou colocar uma coisa que é um pensamento meu sobre o Cuca treinador. O Cuca treinador foi muito importante para o Atlético, é um grande treinador, tá na história, é muito querido por muitos torcedores. As questões extracampo que devem ser debatidas e vamos debater aqui também, existe um peso na história, principalmente nos tempos atuais. Existe sim essa necessidade de debate e a gente vai debater. Mas eu quero falar especificamente sobre essa nova chegada do Cuca ao Atlético.
Como eu já disse, ele, treinador do Atlético, eu acho muito importante, não vou tirar esse ponto. Eu vejo como uma falta de criatividade da diretoria e uma bola de segurança. É aquele ponto que você pega e tem alguns que nem acham que seja tanto essa bola de segurança para o Atlético de momento, o momento do Atlético. O Atlético foi no Luiz Castro. Então, o plano A do Atlético era o Luiz Castro. Muita grana, o Cuca, naquele primeiro momento, ele nem procurado ele tinha sido. Isso é informação do Everton Guimarães, que aqui estava, agora está curtindo férias, e do Thiago Fernandes, que agora também está curtindo férias e fez contato com o treinador. Não tinha sido procurado. Depois que cai por terra o plano A, outros nomes surgiram na lista do Atlético. E aí eu pergunto, o que você quer em um treinador? Como você quer esse treinador trabalhando? O modo de trabalho do Luiz Castro é totalmente diferente do modo do Cuca. É fato. Depois surgiram outros nomes. Surgiu do Quinteiro, que o Atlético poderia atravessar o Grêmio. Surgiu do Caixinha, que o Atlético poderia atravessar tanto o Grêmio que estava tentando e também o Santos, onde ele acabou fechando. Mas são modos... Antônio Oliveira, surgiu o nome do Antônio Oliveira. Esse, assim, eu de verdade, pra mim, eu não quero acreditar que o Atlético procurou o Antônio Oliveira, mas procurou. Enfim, todas essas situações me fazem questionar o que o Atlético pensa para o projeto de 2025. Se o Cuca era, sim, um nome tão forte dentro do Atlético, por que já não deu essa tranquilidade de 20 dias de trabalho? Ou, quando eu falo trabalho, gente, é pensar no Atlético, é viver novamente o Atlético, é buscar as informações do que o Atlético precisa. Porque da saída do Milito até o anúncio do Cuca foram 22 dias. O Milito sai no dia 5 e o Cuca foi anunciado ontem no dia 29, 24 dias. 24 dias. Então foram 24 dias que para mim não tem uma ligação nisso tudo. Mas enfim, Cuca é pela 4ª vez o nome escolhido pelo Atlético para dirigir a instituição, dirigir o clube, dirigir o futebol do Atlético. Então boa sorte ao Cuca e a gente vai começar esse debate. Jeves, queria te ouvir, queria saber de você como que você viu toda essa história envolvendo o treinador do Atlético, que agora o Atlético está às vésperas da apresentação e o Cuca vai ter pouco tempo para pensar e se apresentar no dia aqui da apresentação para começar o ano de 2025. Boa tarde, Jeves. Boa tarde, Eltinho. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Clarinha. Bom, assim, eu acho que a chegada do Cuca realmente não é nada de novidade, né? Não dá pra gente tratar como novidade, como algo novo, pelas razões que você citou anteriormente. Contudo, é um técnico que é a bola de segurança, é um técnico que tem a chave do CT, inclusive dormia lá em outras épocas, né? O Cuca morava no CT, e é um técnico que esportivamente é inegável que ele tenha sido muito vitorioso e o mais vitorioso da história do Atlético. Agora, quando você pensa que em 24 dias, tantos nomes com diversas características distintas, diversos perfis de trabalho, aí você cita o Luiz Castro, o Quinteiros, cada um em um quadrado diferente, sendo que o Siga, em tese, levanta, né, faz essa análise de dados, levanta os principais nomes que têm relação com os modelos de jogo que o Atlético quer praticar, né, para ter um encaixe ali de um profissional que venha a se encaixar de fora para dentro no que o Atlético tem como modelo de pensar futebol, né, taticamente falando. Então, assim, o Cuca, segundo o Rubens Menin, que estava dando uma entrevista agora, na hora do almoço, ele falou que, na 98, ele falou que o Cuca sempre esteve entre os nomes levantados, mas confessou que ele não foi procurado de primeira e falou também que a negociação não era uma negociação difícil. Isso era meio óbvio, né? Eu também conversei com ele, com o Cuca, ele falou que não tinha sido procurado e tudo mais. E aí passaram vários nomes, várias possibilidades, o Atlético não conseguiu fechar com nenhuma possibilidade e chega no final das contas e acaba sendo mais do mesmo. Mas, sendo bem sincero, e da parte esportiva, não achei ruim. Acho que o Cuca é um técnico que, embora tenha parte de rejeição da torcida, tem também uma boa parte de aprovação, né? E ele sabe como mexer esse doce do Atlético. Ô, Valu, eu queria te ouvir, como que você analisou também, acompanhando
tão bem quando você acompanha futebol e principalmente essas movimentações, né, dos clubes para a busca de treinador. Como que você analisou mesmo o Atlético bater o martelo com o Cuca novamente aí pela 4ª vez? Boa tarde novamente, Eltinho, os telespectadores, prazer estar de volta. Eu acho que quando você faz a pergunta qual é o planejamento de futebol para o Atlético em 2025, quando ele acaba por trazer o Cuca, para mim é muito o significado de que o projeto de 2025 é o técnico que aceite aquilo que o Atlético vai oferecer. A tendência é de menores investimentos, claro, isso a princípio pode ser modificado, a gente já viu os clubes mudando isso à medida que a temporada foi passando, e o Cuca, ele é parte da família do Atlético. Inclusive, há 3 meses atrás, quando ele falou com o nosso próprio HG, aqui numa exclusiva do HG, ele, naquela ocasião, teve o seu nome ventilado ao Cruzeiro, porque ele havia deixado o Atlético Paranaense em junho, e ele disse até na situação que, pelo envolvimento, pela sua história construída de títulos com o Atlético, não teria condições de dirigir o Cruzeiro novamente em alguma oportunidade na sua carreira. O Cuca, ele provoca isso que o Jeves falou em meio ao torcedor atleticano. Tem alguns que estão de braços abertos, outros estão torcendo o rosto, mas de todo não achando ruim, alguns não queriam. Porque quando você fala de Cuca no Atlético, você mexe efetivamente na história do Atlético, por aquilo que ele fez dentro de campo, em 2013 e em 2021. Agora, com relação à bola de segurança, eu discordo muito. O último trabalho que o próprio Cuca fez bom foi no Atlético em 21. A gente tem que lembrar que quando ele volta no Atlético em 22, Atlético esse que, mais uma vez, ele fez a opção no final de 21 de não dar sequência no trabalho, vem o Turco, ele volta, faz 21 jogos e tem 44% de aproveitamento. São 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. O melhor momento daquele Cuca em 2022, quando volta, é exatamente no jogo da Libertadores contra o Palmeiras, o primeiro tempo. Quando ele consegue vencer o Palmeiras por 2-0, o Atlético acaba tomando o empate 2-2. Lá, no jogo de volta no Allianz, aquele famoso jogo que o Atlético ficou com 2 a mais e que o Abel conseguiu segurá-lo, enfim. Agora, tirando isso, no Atlético Paranaense, inclusive, o ano passado, ele, para mim, tem sim participação no rebaixamento do clube do Paraná. Porque ele dirige o Atlético durante 11 jogos, ele era o técnico do Centenário. Quando ele deixa o Atlético Paranaense, o time está na 6ª colocação, 1 ponto atrás do Botafogo e 2 pontos atrás do 4º e 3º colocados, Internacional e Bahia, respectivamente. Então o Cuca, ele é essa inconstância. É importante lembrar que ele faz a opção de deixar o Atlético Paranaense. E para finalizar, a questão onde ele foi condenado, ele não foi acusado num processo de estupro. Ele resolveu, após o episódio contra o Corinthians, encarar isso de frente da forma que deveria ser, foi até a Suíça para procurar um julgamento respectivo, assumindo que cometeu aquele crime. O processo foi anulado, prescreveu por conta do tempo, mas é importante deixar claro que o Cuca foi sim acusado e as provas existiram de estupro, mas ele resolveu, após a passagem pelo Corinthians, encarar isso da forma que deve ser encarado. Ele falou que não fez nada disso. Que Cuca é esse? Que Cuca vem para o Atlético? Qual versão do Cuca o torcedor do Atlético pode esperar? Eu imagino que o torcedor do Atlético espere uma versão aproximada daquele time de 2012, 2013, ao de 2021, que o Valu tocou em pontos importantes. A chegada dele em 2022, ele em momento nenhum apresentou aquela versão. E depois ele tem a passagem no Atlético Paranaense, que foi muito rápida, e mais uma vez ele deixa o torcedor meio que no vácuo, né? Esperando uma sequência, esperando um trabalho mais longevo, e isso não acontece. Que Cuca vem aí? Pois é, essa é uma boa pergunta. Boa tarde para você, para todo mundo e claro para quem está assistindo. O Cuca que chega é um Cuca que vem com a fama de não terminar trabalhos, né? De não respeitar os tempos contratuais. E não só isso, né? Um Cuca que vem de trabalhos ruins, né? Porque fez um bom trabalho, né, na medida do possível dentro do Atlético Paranaense, mas isso não adianta muita coisa se você abandona o barco, né? Como o próprio Thiago Heleno disse
no meio do caminho. E vem de uma própria passagem, né, pelo Atlético em 2022, como o Valu bem ressaltou, que não deu gosto nenhum de vitória para o torcedor atleticano. Então, o Cuca que chega, eu acho que é uma contratação tão confortável no termo da diretoria para o Atlético, chega a ser arriscada. Porque é confortável no sentido de ser uma contratação fácil, né? O Cuca estava ali esperando uma ligação, né? Vem alguns termos mais propostos pelo Atlético do que pelo próprio Cuca e da comissão técnica, né? Então, como vocês mesmos colocaram no começo do programa, né? A gente teve uma tentativa pelo Luiz Castro, que é um técnico que exige contratações, exige um planejamento, um projeto, exige o controle da base, exige muito. Mas entrega também, exige muito e você pode esperar que ele vá entregar ali com o que ele tem, mas ele exige, ele quer que o time cresça e que ele consiga controlar. O Cuca não exige tanto, mas será que vai entregar como em 2021 ou como em 2022? Ou vai fazer um trabalho como fez no Atlético Paranaense, entregar ali o que era esperado, uma sexta colocação, mas abandonar o barco no meio do caminho? Então eu acho que é uma contratação tão confortável para o Atlético em termos de negociação que chega a ser perigoso, porque nesse comodismo o Atlético vai deixar de investir da forma que deveria, da forma que prometeu nesses últimos 5 anos de SAF, e associado a tudo isso existe também uma pressão externa, né? Porque se fala de Cuca, você fala da acusação da Suíça. E isso traz uma pressão externa que é muito forte e ele não suportou isso, por exemplo, no Corinthians, né? Não sei se aqui em Belo Horizonte isso vai se repetir. Creio que pelo histórico que ele tem, por ser muito querido por boa parte da torcida atleticana, talvez não seja tão problemático quanto foi no Corinthians, isso não influencia tanto no trabalho, mas existe uma pressão externa. Então o Atlético, ao abraçar o Cuca por ser uma opção confortável, abraça também toda a problemática que envolve esse treinador e abraça também essa ideia de um time confortável, uma direção confortável para 2025, eu acho que é aí que está o perigo. Bom, rapaziada, você viu aí mais um corte aqui do Jornal do Galo, falando tudo sobre essa contratação, né, essa confirmação de Cuca. Sim, Cuca como novo treinador do Atlético para 2025. Muito se discute pela parte mental do Cuca, principalmente por abandonar, às vezes, o projeto no meio do caminho, tá? Mas a gente acredita, né, que o Cuca vem com a sua cabeça no lugar, tá? Parte mental, psicológica ali, se Deus quiser, vai estar tudo certo. E o Cuca vem com a proposta de levar o Atlético ao seu melhor momento, como foi em 2021, tá? Então, fechou o contrato de 2 anos, e a gente esquece essa questão, cara, de justiça. Ele já falou que não fez nada. Foi um processo que correu em a revelia, se eu não me engano o nome. É um processo que a pessoa não sabe que o processo está acontecendo, está rolando, não tem defesa, não tem apresentação de defesa nenhuma, né? Então ele voltou lá, o processo tinha sido já teoricamente caducado, né? Já foi. E a gente tem que se preocupar no profissional. Profissional Cuca vem disposto a levar o Atlético aos seus melhores momentos, tá? Porque eu imagino, tá? A gente de início não queria o Cuca, mas eu imagino que na final da Libertadores desse ano, se fosse o Cuca, a gente tinha vencido. Com certeza. Com certeza. Com o elenco que a gente tem, é assim, é uma coisa que eu vim falando, para quem acompanha o canal, eu já venho falando, cara, há muito tempo. Milito nunca deixa o Scarpa jogar na sua posição de origem, mais centralizado, distribuindo a bola. Então, eu acredito que com o Cuca isso vai mudar. O Scarpa não deve jogar mais como um ponta ali. Então, Batalha deve jogar como um zagueiro. Então, eu acho que vai mudar muita coisa. A expectativa vai lá pra cima. Ah, mas era só a bola de segurança o Cuca. Mas é um excelente treinador. Já provou o seu valor, né? Teve as suas dificuldades psicológicas, mas agora vem com tudo para poder levantar a moral da massa. Já falou com a massa aí, né? Comunicou. Então, ele vem com tudo para esse ano de 2025.
elevar o patamar do Galo. Então, rapaziada, eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa contratação do Cuca para 2025 e 2026, né? 2 temporadas de contrato e tudo que foi falado aí do programa. Se você concorda ou discorda, participa com a gente. Não se esqueça, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Rapaziada, deixar o like é muito importante e você faz o YouTube entregar esse vídeo para mais atleticanos. Então, rapaziada, tendo mais alguma notícia, a gente traz aqui para vocês em primeira mão no Jornal do Galo. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.